aquele propósito, quando eu vi aquele propósito, eu tinha a sensação que eu não ia ouvir nada do que eu já não soubesse. A verdade era essa, bem essa, para ser sincera. Eu na verdade, estou no meu segundo deserto já. Eu nasci num lar evangélico, mas quando conheci meu esposo, eu estava fora da presença, por frustrações que eu tive dentro da igreja. Coisas que aconteceram dentro da comunhão me afastaram da presença. E em 2017, eu ia à igreja, eu tinha muita saudade, eu tinha muita vontade de me firmar com o Senhor de novo, mas eu não conseguia seguir. Tudo era mais importante para mim do que tomar uma posição e me reerguer e buscar intimidade com o Senhor, principalmente o meu marido. Por ele não ser evangélico, por ele gostar de tomar uma cervejinha, então eu achava que se eu me firmasse, eu ia acabar me afastando dele. A verdade é essa, hoje eu enxergo que era isso. Mas aí, quando ele decidiu se separar de mim, nós brigávamos muito, eu era uma mulher muito rixosa, muito mandona. Eu cresci num lar em que minha mãe sempre mandou em tudo, sempre deu todas as ordens, sempre resolveu tudo, então eu fui condicionada a ser assim. E eu era assim, batia muito de frente com ele por tudo. Até que ele resolveu se separar de mim. Nós ficamos 3 meses. Logo assim que ele saiu de casa, eu já entendi que o Senhor estava me cercando. Igual lá em Oséias, ele fez com o povo de Israel. E eu me posicionei muito rápido. Eu não conhecia nenhum canal de restauração, eu não sabia que esse mundo existia no YouTube. Eu fui buscando de acordo com o entendimento que eu tinha da palavra mesmo. E aí, no início, muito difícil, né? Fazendo tudo errado, mas eu cheguei num ponto em que eu falei: deu, não quero mais. A partir de hoje, que ele cresça e eu diminua. A minha oração virou essa. Eu não tinha certeza se Deus ia restaurar meu casamento ou não, porque eu ainda tinha aquele entendimento de que a traição possibilitava o divórcio, né? Eu não entendia a palavra com clareza, com a clareza que eu tenho hoje sobre o assunto depois dos canais de restauração. Mas enfim, eu me posicionei. E aí o meu esposo voltou para casa, nós fomos para o Rio Grande do Sul, ele foi promovido logo em seguida e vivemos um ano maravilhoso. Eu achei que eu nunca mais passaria por isso, porque verdadeiramente o Senhor me mudou muito. Eu me abri para o Espírito Santo e hoje eu me considero outra pessoa. Depois que nós voltamos, eu fiz tudo o que eu achava que uma mulher sábia devia fazer. Eu tratei meu marido com todo o amor do mundo, comecei a cuidar melhor da minha casa, da minha filha, de mim, eu perdi peso, eu comecei a cuidar da minha aparência mais, e enfim, meu esposo me elogiava muito, dizia que eu era outra pessoa, e eu comecei a ficar muito segura. Eu achei que estava tudo bem, que eu nunca mais passaria por isso. Eu continuei orando, claro, nunca mais me afastei da presença do Senhor, mas já não era mais a mesma coisa. Eu deixei de batalhar pela conversão do meu esposo e pela segurança do meu casamento. Até que eu engravidei do nosso segundo filho lá, e a nossa vida estava muito boa, muito tranquila, tudo muito bem, e veio uma transferência para São Paulo. E nós viemos para São Paulo e eu comecei a relaxar. Eu não procurei uma igreja assim que nós chegamos aqui. Eu orava todos os dias, eu lia a palavra todos os dias, mas eu me preocupava muito mais com ele do que com a minha comunhão com o Senhor. Eu descobri que o meu marido ainda era mais importante para mim do que o Senhor. E conforme eu fui percebendo que ele estava ficando distante, que ele estava saindo muito, bebendo muito, eu comecei a ficar mais atenta e comecei a intensificar minhas orações, comecei a buscar mais
pelo meu casamento, a tratar ele melhor. Eu comecei a fazer tudo o que os vídeos aconselham a fazer quando você tem um marido dentro de casa que está se afastando. E eu fiz tudo certo. E ainda assim, eu fui parar no deserto. Quando eu entrei no deserto pela segunda vez, quando meu esposo olhou para mim e disse que não me amava mais, meu filho tinha acabado de nascer, tinha 20 dias. Eu fiquei indignada com Deus. Apesar de saber exatamente o que eu tinha que fazer, eu me senti injustiçada. A primeira coisa que eu falei quando eu ajoelhei foi: Deus, eu fiz tudo certo. Que ingenuidade da minha parte. E eu me senti injustiçada. Eu achava que não tinha motivo, que era por causa dele, então. Que se eu entrei no deserto era porque Deus queria tratar com ele, porque afinal eu estava orando por ele, eu estava clamando por ele, eu estava tratando ele muito bem. Tanto que o discurso dele era que eu era uma esposa perfeita para ele, que ele que não sabia ser marido, não servia para ser marido, que eu merecia coisa melhor. Ele não tem um defeito para falar de mim, tanto que ele nunca me repudiou, nunca me tratou mal. Ele simplesmente saiu de casa dizendo que queria que eu era muito importante para ele, que ele queria que eu fosse amiga. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Quando o propósito da mulher cristã começou, eu achei que eu não ia ouvir nada que fosse me mudar, que fosse me impactar. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. Durante os estudos, eu ouvi falar sobre oração de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar antes. De você se colocar diante do Senhor e pedir para Ele revelar quem você é. E quando eu fiz isso, meus irmãos, nossa, quando eu fiz isso, eu me surpreendi, porque o Senhor me levou a lembrar quantas vezes eu rejeitei, quantas vezes eu fiz com ele tudo que meu marido estava fazendo comigo, quantas vezes eu virei as costas, quantas vezes eu dei mais importância para o meu marido, achando que estava sendo sábia, eu deixei de ir à igreja para ficar com ele em casa. Eu deixei de me posicionar quanto às farras que ele fazia dentro da nossa casa, achando que eu estava sendo sábia e deixando ele bagunçar tudo e me sentindo mal, sentindo o Espírito Santo me incomodando e sem coragem de tomar uma atitude de conversar, de pregar para o meu marido. Eu não pregava para ele. Ele me via indo e voltando da igreja, dando testemunho com a minha vida, sim, mas eu já não evangelizava mais. Então, eu queria compartilhar isso, que às vezes a gente fica tão focado no repúdio, nas coisas ruins do deserto, a gente se lamuria tanto, a gente questiona tanto Deus, mas por quê? Por que isso é injusto? O que eu estou vivendo é injusto? E na verdade não é nada perto do que a gente faz com Ele. Não é nada perto do desprezo que nós demos a Ele. Que nós damos a Ele. Ele nos cuida, Ele nos livra do mal, Ele nos livra do homem mau, Ele nos livra de acidentes, Ele nos dá o dom da vida, a gente respira, a gente tem saúde, a gente tem voz, braços, pernas, a gente tem tudo para ter uma vida plena e feliz simplesmente por ter Ele na nossa vida. E a gente não agradece. A gente só sabe pedir. Então, depois desse propósito, eu determinei não ser mais uma filha que revira os bolsos do meu pai, mas uma filha que quer ver a sua face, que quer ver as suas mãos, para abraçar e não para pedir. Então, que vocês fiquem com essa palavra, que o deserto nos aproxime do Senhor a tal ponto em que a gente consiga enxergar a nossa realidade, de quem a gente realmente é. Que a gente acha que é muita coisa, a gente acha que é santa, a gente acha que não precisa mudar mais nada, e aí a gente volta para o deserto para poder entender que enquanto a gente não tiver a plena satisfação de ter só o Senhor na nossa vida, de ter
a convicção de que a gente só precisa dele para viver, de que não nos falta mais nada, todo o resto é lucro, eu acho que a gente vai ficar dando volta e volta e volta e volta e volta. Que não sejam 40 anos de sofrimento. Que a gente consiga entender quão maravilhoso é ter um pai que nos ama tanto na nossa vida. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.